Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, no vídeo de hoje a gente vai analisar o que foi a classificação do Flamengo em cima do Fluminense. Um clássico que aconteceu nessa quinta-feira no Maracanã, jogo válido pela oitava de final da Copa do Brasil, segundo jogo entre as duas equipes. Um jogo que foi marcado por muito comentário nos bastidores do Flamengo, e também pela má fase que vem sendo o time do Fluminense, que não marca gol há 4 jogos. E havia muita expectativa por esse jogo, porque o primeiro jogo já tinha sido 0 a 0, então estava em igualdade dos dois times. E após o jogo, esse primeiro jogo entre as equipes, os times vinham em declínio. O Flamengo não perdeu, mas vinha de atuações muito questionáveis, muito ruins, após o primeiro jogo contra o seu rival. O Fluminense é a mesma coisa, depois que jogou contra o Flamengo na primeira partida, não fez mais nenhum gol, nem contra o Flamengo, também perdeu pro Botafogo no Engenhão, perdeu na Libertadores pro The Strongest, perdeu pro Corinthians. Então os dois times viam uma fase bem ruim e havia uma expectativa pelo clássico em si. Bom, para começar a análise mais detalhada, a gente vai se basear primeiramente nas escalações. Principalmente na escalação do Flamengo, por quê? O time do Fluminense não teve muita mudança no que o Diniz ele prega no seu time, apesar dos seus desfalques que já estavam certos. A única expectativa do torcedor tricolor era a presença ou não do Marcelo. Só que o lateral esquerdo ele não se recuperou para o clássico e ficou de fora. E sendo assim, o Diniz escolheu o Guga para ocupar aquele lado esquerdo, a lateral esquerda do time do Fluminense. Pelo lado do Flamengo, havia vazado, né, mais uma vez, a escalação, qual é a escalação que o São Paulo estava pretendendo colocar na partida, que era o esquema de 3 zagueiros. Eu sei que muitos torcedores discutem muito o fato do Flamengo às vezes jogar com 3 zagueiros, né? Eu na minha no meu modo de ver, eu prefiro a linha de 4, a minha preferência. Só que, por exemplo, no jogo em que o Flamengo venceu o Fluminense neste ano, no primeiro jogo da final do Carioca, o Flamengo jogou com 3 zagueiros e venceu aquela partida e venceu com merecimento. Então, assim, era esperar para ver como é que seria o desempenho do Flamengo em campo com essa linha de 3, com Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. A escalação do Flamengo foi com bastante gente ocupando o meio campo, né, e deixando o Gabriel sozinho no comando de ataque. Foi os 3 zagueiros, como eu falei, o Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, os 2 alas, porque o Wesley de um lado e o Ayrton Lucas de outro, os 2 volantes, que eram o Eric Pulgar, Thiago Maia e Gerson, com o Arrascaeta um pouco mais à frente e o Gabriel mais avançado, comandando o ataque rubro-negro. Bom, a partida se iniciou, um jogo até demorou um pouco para começar, porque a torcida do Flamengo lotou o estádio, quase 70 mil pessoas na partida de hoje. E assim, aconteceu muita fumaça no início do jogo, demorou para começar, e com isso os times foram se esquentando ali. E a partir do apito inicial, o jogo começou muito truncado, né? O jogo começou muito truncado, o Flamengo estudando como é que estava sendo o desenvolvimento do Fluminense, tentando não deixar a bola com o Fluminense, assim como foi no primeiro jogo. Só que diferente do jogo anterior, na primeira partida, o Fluminense conseguiu sair algumas vezes, né, com sua famosa troca de passes, né? Sua saída de bola bem definida, e principalmente pelo seu lado direito ali com o Samuel Xavier, às vezes e o Lima caindo muito para aquele lado. O Lima, Samuel Xavier, às vezes o Ganso
aparecia muito para aquele lado e fazia com que o Fluminense ficasse em um número maior de jogadores, uma superioridade numérica pelo setor do lado direito. Pelo lado esquerdo o Fluminense já tinha mais dificuldade, porque era justamente o setor em que o Fluminense estava com mais desfalques, né? O Keno já vinha machucado, o Alexander, que caiu para aquele lado, também está machucado, Marcelo não se recuperou, então aquele lado do Fluminense ficou realmente bastante comprometido. O Arias até caiu bastante para aquele lado, só que ele se viu sozinho porque ele não recebia apoio do Guga, que ficava mais postado da linha defensiva e só avançando um pouco mais no meio campo. Ele não dava profundidade no lado esquerdo do ataque do Fluminense. Mas em si, o jogo não teve muitas oportunidades, né? Até os 20 minutos, 25 minutos ali, não havia muito susto, a não ser uma jogada aérea do Flamengo que o David Luiz, impedido, jogou para fora, tentou aproveitar um lance e jogou para fora. E aos 25 minutos foi um primeiro chute de fato que valeu pelo lado do tricolor, pelo lado do Fluminense, em que o Cano teve uma certa liberdade para arriscar o chute de fora da área e o Matheus Cunha, o goleiro do Flamengo, botou para escanteio. No mais, assim, não teve realmente lances de criação muito forte. O Fluminense estava mais com a bola, até batendo quase 70% de posse de bola, só que estava muito improdutivo. A não ser esse chute realmente do camisa 14 do Fluminense. O Flamengo não conseguia sair, ficou muito postado atrás, a marcação estava bem acertada, de vez em quando o Fluminense conseguia escapar, mas como eu disse, não conseguia produzir chances claras. Só que quando a bola caía nos pés dos jogadores do Flamengo, o Flamengo não mantinha por muito tempo essa posse, rifava algumas vezes. Quando tentava trocar passe, perdia a bola e tentou algumas vezes, quando a troca de passes não era efetiva, bolas longas principalmente quando a bola recuava com o Matheus Cunha, e ele tentava buscar o Gerson na ponta, no lado direito do ataque do Flamengo. Aos 32 minutos, saiu o gol do Flamengo. Em jogada em que o Gerson aproveitou que o Fluminense afastou a bola aérea do Flamengo, uma cobrança de escanteio. A bola sobrou para o Gerson, que fez lançamento para a área. O Fabrício Bruno desviou e o Arrascaeta completou de cabeça, uma bela cabeçada no ângulo direito do Fábio, que não pôde fazer nada. O Flamengo ali abriu o placar. E o jogo se desenhou, foi nessa mesma direção. O Flamengo bem postado atrás, com a marcação bem encaixada, só que sem produzir contra-ataques. O Flamengo incomodava mais quando conseguia avançar a sua marcação no campo do Fluminense e dificultava a saída de bola do tricolor. E algumas vezes os jogadores do Fluminense recuavam a bola para o seu goleiro, o Fábio. E em alguns momentos o Fábio se arriscou demais, dando alguns dribles e tentando saídas arriscadas ali para poder se desvencilhar da marcação avançada do Flamengo. O jogo, o primeiro tempo, terminou ali com 1-0 a favor do Flamengo e o Fluminense improdutivo, não criando muito, e o Flamengo também marcando bem atrás e não tendo outras saídas para o ataque. No segundo tempo já iniciou um pouquinho diferente. O Diniz fez uma troca, ele tirou o Guga, que já estava amarelado, o Guga que estava fazendo a lateral esquerda, e colocou o Gabriel Pirani ali para tentar ter uma certa criação maior pelo lado esquerdo, já que aquele lado do Fluminense estava mais improdutivo do que o lado onde estava o Lima e o Samuel Xavier, no lado direito. A princípio, os 5, 10 primeiros minutos do segundo tempo foi de bagunça, uma certa bagunça da saída de bola do Fluminense. O Flamengo continuou, avançou sua marcação, cercou a saída de bola do Fluminense e em alguns momentos o Fluminense errava, tinha erros de passe muito claros ali, dando até posse de bola para o Flamengo, escanteios e laterais. E o Fluminense se viu em dificuldade. Aos poucos, com a sua capacidade já de trocar passes, o Fluminense foi aos poucos empurrando um pouquinho o Flamengo para trás e o Flamengo continuou com sua marcação acertada. O Flamengo não deixou o Fluminense produzir, tanto que o Fluminense não criou chances claras.
Só que o Flamengo teve um problema, que foi a lesão do Léo Pereira. E aí o São Paulo teve que fazer uma mudança. Ele tirou o Léo Pereira e colocou o Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro que estava vindo de lesão. E aí o São Paulo ele, tirou a sua linha de 3, que começou inicialmente com a linha de 3, e fez uma linha de 4 com o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, e recuando, puxando um pouquinho mais para trás os seus alas, que viraram realmente laterais, e aí fazendo a linha de 4 com Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Ayrton Lucas. E os 3 volantes, que eram o Pulgar, Thiago Maia e o Gerson. E o Everton Ribeiro ficou mais pelo lado direito, o Arrascaeta pelo lado esquerdo e o Gabigol mais à frente. Então o Flamengo ficou desenhado numa linha de 4-4, uma linha de 4 atrás e uma linha de 5 à frente, com o Gabigol mais à frente. Então o Flamengo ficou desenhado num 4-5-1. E o problema maior do Flamengo foi não ter, assim como foi no primeiro tempo, saída para o ataque. Então a bola ficou muito tempo com o Fluminense. O Fluminense, ok, não estava criando, o Flamengo não estava deixando, só que 1-0 é um placar muito apertado, e qualquer bola que poderia entrar na zaga do Flamengo, qualquer desvio, uma bola rebatida, poderia cair nos pés do Fluminense e o Fluminense empatar o jogo. Então era um certo perigo ali. O Flamengo tinha o controle, só que não podia ficar ali por tanto tempo. O Flamengo tinha que ter uma saída. Com isso, lá para os 30 minutos, o São Paulo sacou a Arrascaeta, que já estava bem cansado, e colocou o Everton Cebolinha ali pelo lado esquerdo. O Fluminense também, com o Diniz, fez algumas mexidas, porque o Fluminense não estava conseguindo criar, e o Diniz estava precisando que a equipe criasse, tivesse alguma alternativa de saída, e não conseguiu de fato. O Flamengo que teve as melhores oportunidades a partir dos 30 minutos. Em momentos em que o Fluminense se expôs demais, tanto que o Fluminense já estava se expondo demais, porque o Diniz tirou o seu zagueiro Manuel, que já estava amarelado e estava brigando muito com o Gabriel em campo, e colocou o time mais para frente, recuou o André e colocou mais um jogador de ataque no Fluminense, que foi o John Kennedy. O Flamengo teve vários contra-ataques, principalmente pelo lado esquerdo, com os avanços do Cebolinha, que para mim entrou muito mal, o Cebolinha, puxou até contra-ataque, mas na hora de finalizar jogadas ele não finalizava bem. Teve um contra-ataque absurdo que poderia matar o jogo e fazer o Flamengo ficar mais tranquilo na partida, e aí desperdiçou, estava 2 contra 1, ele foi avançando, hesitou, não passou a bola para o Gabigol que estava livre e também nem chutou. Quando chutou, na verdade, a marcação do Fluminense já estava em cima e ele perdeu uma grande oportunidade. Ali o Flamengo poderia matar a partida. Assim como foi quando o Ganso errou um passe no campo de defesa, tentando um recuo para o Fábio, e a bola foi muito fraca. E o Gerson aproveitou e finalizou, só que ele ficou cara a cara com o Fábio e finalizou em cima do goleiro. O lance se desenvolveu, o Cebolinha pegou o rebote, cortou para o meio e bateu de direita, a bola bateu na trave. E no rebote o Gabriel tentou finalizar para o gol, mas o goleiro Fábio conseguiu impedir o segundo gol do Flamengo. O Flamengo ele flertava mais com o segundo gol do que o Fluminense tentando o empate. O Fluminense ele ficou encaixotado na marcação do Flamengo. O Flamengo só bastava encaixar, fazer escolhas melhores, seus jogadores fazerem escolhas melhores para poder armar um contra-ataque e matar o jogo e fazer o segundo gol. Isso só aconteceu já entrando nos acréscimos, ali pelos 46 minutos, quando o Wesley avançou pelo lado direito do ataque do Flamengo, rolou o rasteiro para dentro da área, o Cebolinha errou a finalização, só que o erro da finalização fez com que a bola chegasse até o Gabigol, que estava ali dentro da área, em posição legal, e conseguiu completar para dentro do gol, fazendo assim o 2-0 e o gol da classificação do Flamengo. Fechando assim a disputa entre os rivais, o Flamengo e o Fluminense. Foi uma classificação justa,
se a gente for pensar como foi o primeiro jogo, que foi um domínio praticamente completo do Flamengo. E o segundo o jogo, o que aconteceu agora há pouco, o Flamengo estrategicamente conseguiu anular as melhores jogadas do Fluminense. E quando pôde, ele teve as melhores oportunidades para poder marcar 2 até 3 gols em cima do seu adversário. O Flamengo tem esse problema muito sério há muito tempo, que é a sua incompetência de marcar mais gols. Cria oportunidades, só que não faz. Só que por felicidade, né, por sorte, os gols que o Flamengo perdeu não fizeram falta. O Flamengo conseguiu fazer o segundo e se classificar e avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo agora vai esperar o sorteio para saber qual vai ser o seu adversário na competição. O Fluminense, mais uma vez, mais um jogo sem marcar gols. É um problema sério, agora está uma crise no dinizismo. O Fluminense até fez um ou outro jogo bom, mas que não conseguiu converter em gols. O exemplo, claro, isso foi o jogo do fim de semana contra o Corinthians. O Fluminense fez um bom primeiro tempo, só que não conseguiu converter, e o Corinthians eficiente foi lá e fez 2 gols. O Fluminense não jogou bem também nessa partida contra o Flamengo, e agora só tem um brasileiro para tentar continuar na parte de cima da tabela do brasileiro, e a continuação da Libertadores, que vai ter no meio de semana da outra semana, no meio da outra semana. O Fluminense agora vai enfrentar o Bragantino, domingo no Maracanã às 4 da tarde, e o Flamengo, por sua vez, no Campeonato Brasileiro vai ter outro clássico. Segunda-feira o Flamengo vai enfrentar o Vasco vai estar como mandante. O jogo vai ser segunda-feira às 8 da noite, também no Maracanã. O Flamengo continua nas 3 competições, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também Libertadores, que o Flamengo vai jogar na outra semana. Não digo que o Flamengo fez um jogo espetacular. Estrategicamente foi bem competitivo, foi um jogo específico, uma estratégia específica para a situação do jogo, e que deu muito certo. O São Paulo estudou bem o Fluminense e conseguiu classificar o time. Só que o São Paulo tem que sempre mudar o time, né? Porque, por exemplo, a escalação de hoje pode não funcionar com outras equipes. O Flamengo não é um time que joga de maneira reativa. Funcionou na partida contra o Fluminense, mas contra outros times, por exemplo o Vasco ou outros adversários que está por vir, o Flamengo tem que mudar sua estratégia, porque o time do Flamengo não é para ficar jogando recuar num contra-ataque, né? Mas serviu para fazer com que o Flamengo se classificasse na competição do mata-mata. Gente, bom, essa foi a minha análise sobre a classificação rubro-negra, classificação do Flamengo 2, Fluminense 0. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram do jogo? Essa foi a minha análise, e eu vou pedir o like para vocês. Deixe o seu like, comenta como vocês acharam que foi o jogo, compartilha o vídeo, se inscreva no canal Opinando, ative o sininho das notificações para vocês receberem os vídeos que estão por vir, tá ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado, gente, e um beijo, tchau!